à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Eu quero tomar esse texto como um trilho, né? Nós não vamos permanecer somente nele, mas ele vai ser o trilho que vai direcionar a nossa conversa aqui hoje. O Evangelho de João começa lá no capítulo 1, no verso 17, dizendo que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João anuncia essa mudança, né, de estação, não apenas em relação ao tempo, mas dos desdobramentos do plano e do propósito de Deus, mostrando que Jesus vem para estabelecer um tempo de graça. Mas apesar dessa definição tão precisa do início do Evangelho, talvez seja ali no capítulo 8 que a gente tenha um exemplo muito prático do que é essa mudança. Alguns chamam de dispensação, outros de aliança. Eu particularmente prefiro essa linguagem da aliança. E nós precisamos, na verdade, entender melhor, né? Compreender melhor o que é tanto essa definição que vem bem condensada nesse texto, nessa história que nós lemos da graça de Deus, como entender a amplitude dos seus benefícios. Porque muitas vezes nós estamos, eu diria de uma forma geral, é lógico que há exceções, nós estamos diminuindo, né, o que a graça de Deus, na verdade, se propõe a fazer, o motivo pelo qual ela nos foi dada. Então, eu gostaria de fatiar essa história em 3 partes, né, para serem avaliadas. Em primeiro lugar, esse posicionamento de Jesus em relação à lei de Moisés. As pessoas estão testando ele, né, já percebem o ensino de Jesus, muitas vezes confrontando aquilo que claramente havia sido revelado na lei de Moisés, por conta de um novo tempo, de uma nova estação. Em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou. E eles começam a perceber no discurso de Jesus que não se trata apenas de um acréscimo, de um mandamento a mais a se somar naquela lista de preceitos da lei de Moisés. Eles percebem que o tom da conversa é substituição. Várias vezes você vê Jesus dizendo, só no Sermão do Monte foram 8 vezes. Mas, por exemplo, em Mateus 19, naquela discussão sobre casamento, divórcio e novo casamento, a linguagem de Jesus se repete. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. E aí ele menciona a lei. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. E com esse eu, porém, vos digo, claramente ele está trazendo um update, uma atualização. O que eu e você precisamos entender com clareza é o que Hebreus 7:12 diz, que onde há mudança de sacerdócio, e o livro de Hebreus tem como mensagem principal o fato de que o sacerdócio levítico da antiga aliança foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque na nova aliança. E Hebreus 7:12 diz que onde há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Então o primeiro ponto a ser entendido é o que é que Jesus veio fazer e exatamente o que ele anuncia está mudando, porque há muita confusão, né, acontecendo nos nossos dias, na perspectiva doutrinária e de aplicação prática em relação a isso. Depois, em segundo lugar, eu quero analisar a frase final de Jesus para com essa mulher no versículo 11. Ele olha para ela e diz: eu não te condeno. Mas essa é apenas a primeira parte da mensagem. E muita gente tem limitado a graça somente a essa definição: eu não te condeno. Nós sabemos que não importa o quanto cada um de nós pecou. Eu gosto daquele texto de Isaías, capítulo 1, verso 18, que diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, eu os tornarei como a pura lã. Não importa o quão sujo, encardido, manchado você veio ao Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas essa primeira parte da frase de Jesus, ela conota, ou ela aponta apenas para o primeiro aspecto da sua obra. Tem uma outra parte que muitas vezes tem sido ignorada. É quando Jesus se dirige a essa mulher e depois de dizer que não a condena, ele diz: vá e não peques mais. A graça de Deus é muito mais do que remover a culpa e a condenação dos pecados que nós já havíamos cometido quando o conhecemos. A graça, nas palavras de John Bevere, no livro Kryptonita, que eu gosto muito, é a maior força capacitadora que o crente necessita para andar e viver em santidade. Isso é um tema que eu quero dar a essa mensagem, que vai ser melhor entendido quando chegarmos nessa terceira parte da mensagem, que é o vai e não peques mais. É graça transformadora. Nós precisamos entender a profundidade da manifestação da graça de Deus. E eu me sinto dirigido pelo Espírito de Deus para ter essa conversa com vocês. Espero que dentro do tempo que eu tenho eu consiga de fato resumir, deixar tudo bem amarradinho. Então vamos começar por essa ideia e esse conceito de mudança de lei. Muitas vezes, eu me lembro, recentemente, há pouco tempo atrás, isso aconteceu, e eu vou usar isso como exemplo, mas muitas vezes quando estamos falando de obediência, de compromisso, de santidade, você percebe a resistência de algumas pessoas, principalmente às vezes aqueles que são mais novos na fé, novos de idade também, a ponto de não ter tido tempo de se aprofundar e de serem influenciáveis, que às vezes, porque ouviram uma ou outra pessoa falando 2 ou 3 horas a respeito de um assunto na internet, eles acham que já são doutores do assunto, ou se sentem naquele lugar de estar no controle de qualidade da doutrina do corpo de Cristo. E de vez em quando tem uma turma dessa que, para mim, quando olho a nova geração, é um comportamento muito diferente da minha geração. Acho que eu já estou no time dos tiozão, e posso falar dessa forma. Oi? Não, eu olhei para os outros, eu estava pulando você, Rina, com certeza. Deve ter sido inconsciente. Quando eu percebo a forma como as pessoas tratam, eu percebo que a gente tem tido mudanças que não são só culturais, elas estão mexendo na estrutura de educação. Uma coisa que eu aprendi dentro de casa, por exemplo, desde garoto, é que você pode discordar de ideias, você pode atacar ideias, sem precisar necessariamente atacar pessoas. Você pode discordar de pensamentos, sem necessariamente precisar ser desrespeitoso. Mas eu estava pregando um dia sobre obediência, terminei o assunto, um rapaz me procura e disse: o senhor está por fora da revelação bíblica. Eu falei: então me ajuda, que eu quero aprender, eu não quero estar por fora. Ele falou: o senhor está pregando sobre obediência. Eu falei: percebi, era eu que estava falando, eu percebi que era isso. Aí ele falou: o senhor já percebeu que a lógica que está por trás do que o senhor falou? Eu falei: agora já não sei, me ajuda. Ele falou: se o senhor está pregando obediência, implica que tem algo a ser obedecido, ou seja, uma lei ou mandamento. Eu falei para ele: faz sentido isso que você está falando. Aí ele disse: esse é o seu problema, o senhor não entende que agora em Cristo não tem mais lei? Eu falei: de onde foi que você tirou essa ideia? Ele falou: não, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Eu falei: sim, Romanos 10:4. Agora, isso não significa todo e qualquer tipo de lei, cabeção. Está falando de uma lei específica. Senão não faria sentido Paulo chegar logo depois em Romanos 13 e mandar você se submeter às autoridades. Então você não precisaria obedecer lei nenhuma, nem às leis naturais. Aí de repente ele fez uma cara de que agora estou pensando no assunto que eu devia ter feito antes. Eu falei: então o que significa? E é essa hora que você tem que ser crente e não voar no pescoço de ninguém, explicar. Ele está falando de uma lei específica. Ele falou: qual lei? Romanos todo ele está tratando da lei de Moisés. O menino me pergunta: qual lei? Eu falei: querido, Hebreus 7:12, que é o texto que citei agora há pouco, ele não diz lá que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei? Ele diz: não sei. Eu falei: deixa eu abrir e ler para você. Eu falei: você crê que o velho sacerdócio da lei, da antiga aliança, foi substituído pelo novo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? Ele falou: sim, não dá para negar isso. Eu falei: então olha aqui, onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Quando a Bíblia fala do fim de uma lei, significa o início de outra, e não da remoção de todo e qualquer tipo de lei.
Agora, há uma fantasia na cabeça de uma garotada que viver a graça é não ter nenhum tipo de lei ou mandamento. É uma espécie de anarquia gospel que está tentando ser criada, promulgada ou estabelecida. Então, nós precisamos entender que não há lugar para esse tipo de equívoco. Agora, gente, isso aí está alastrando que nem erva daninha, esse tipo de pensamento. E eu sei que nós estamos falando não só novos convertidos, também estão ligados, que precisam, né, de entendimento, mas principalmente aos líderes que precisam de um posicionamento para que a gente pontue as coisas. Um dia eu vi um rapaz falando, não, que Jesus veio falar e ensinar, 90% do que ele disse era só para o judeu, não era para o gentil. Primeiro, eu queria saber de onde inventam uma estatística dessa. Segundo, como é que se negligencia declarações tão claras da Bíblia? Por exemplo, Jesus disse para os seus apóstolos, vão e façam discípulos das nações. O que significa das nações? Gentios, não é judeus. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pega esses gentios das nações convertidos e batizados e ensine eles a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Jesus nunca limitou o ensino dele aos judeus. Do jeito que falam, parece que Jesus só veio ensinar o judeu que estava debaixo da lei a ser um bom judeu debaixo da lei. Era esse Jesus que dizia, ouviste o que foi dito aos antigos e, em contraponto, dizia, eu, porém, vos digo. Um dos entendimentos que alguns estão tentando estabelecer sobre graça é a remoção de todo e qualquer tipo de lei, como se a lei fosse tão ruim que Deus, na verdade, veio nos libertar da lei. Não é a perspectiva do Novo Testamento. Paulo escreve e chama a lei de boa e diz que o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei. O problema era o homem e a sua natureza pecaminosa. Daqui a pouco vou falar disso. O problema não era a lei. Então, ele não veio apenas nos libertar da lei. Se ele viesse nos libertar da lei, outro dia eu vi um rapaz falando, não, a lei era um fardo tão insuportável de se carregar e praticar que Deus veio nos libertar dela. Eu digo, será que foi isso? Porque quando você vê os mandamentos de Jesus, eles na verdade não aliviaram a barra. Na verdade ele subiu o padrão, ele não desceu. Ele diz, ouviste foi dito aos antigos, lei de Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo, vocês vão amar o inimigo e orar por quem persegue. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Na velha aliança ele diz, não adulterarás. Na nova ele diz, não é só isso. Quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Então nós precisamos entender que ele não veio mere e simplesmente trocar uma coisa difícil por uma coisa mais fácil. Na verdade, em termos de padrões, eles são elevados. Mas nós precisamos entender a mudança de lei na perspectiva correta da graça. Então, me deixa só, talvez essa parte do início seja um pouquinho técnica para alguns, mas eu quero tentar, como falei antes, deixar tudo bem amarrado. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a própria Bíblia mostra que a lei de Moisés, ela tinha prazo de validade. Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte, Paulo falando pelo Espírito de Deus, diz, qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que, esse até que é o prazo de validade, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Agora está falando de Cristo. Então Paulo já está dizendo que quando Cristo viesse, haveria então uma expiração, o cumprimento desse caráter temporário da lei. Hebreus 8,13, quando está falando de nova aliança em detrimento da velha, a Bíblia diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que está sendo dito é que ela estava fadada, a lei de Moisés, a desaparecer. Há uma distinção, eu não tenho tempo de explorar aqui, sobre lei moral e lei sacerdotal e cerimonial. Algumas coisas foram estabelecidas antes da lei de Moisés. Já desde o início o Senhor fala sobre não matar. Depois do dilúvio ele sustenta isso. E no livro do Apocalipse a Bíblia diz que os assassinos ficarão de fora. Algumas dessas leis, elas são atemporais. São chamadas leis morais. Não vou discutir isso agora, mas só quero lembrar para aqueles que são um pouquinho mais exigentes, né, que a gente não está ignorando isso. Então vamos lá. Hebreus 9, versículos 9 e 10. O autor diz assim, isso é uma parábola para a época presente. E segundo essa se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
Aqui nós já temos uma dica de porque a lei ela tinha esse caráter temporário. Ela não produzia aperfeiçoamento. Daqui a pouco falamos disso. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então a Bíblia estava mostrando que haveria reforma. Efésios 2,15 diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então é lógico que há uma clara substituição. Não significa ausência de lei. Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, não está dizendo que não há mais lei, mas há uma mudança. Então quando eles estão cobrando Jesus, Moisés falou isso que o Senhor diz, Cristo se posiciona e ele obviamente no seu ensino vai trazer tanto a revelação da graça, do perdão, da misericórdia oferecida por Deus, como também do poder transformador da graça, que nos habilita a não viver cometendo os mesmos pecados, para só sempre ser perdoado daquilo que parece um ciclo, que nos escraviza e é inevitável. Nós precisamos entender. Agora, quando você vai olhar para a lei de uma forma mais abrangente, não se trata de mera revogação, e sim de cumprimento. Aliás, isso são palavras de Jesus. Em Mateus 5, 17 e 18, ele diz, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Ele diz, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Toda a lei apontava para a obra de Cristo. Por exemplo, em João 3,14, Jesus diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Na teologia nós chamamos isso de um tipo, uma figura profética, através do simbolismo, e o antítipo, o seu cumprimento. O que eram aquelas serpentes abrasadoras de Números 21? O resultado e a consequência do pecado do povo. Agora eles estão sendo assolados por uma maldição. Deus manda Moisés levantar a figura daquela maldição. Quem olhava para a serpente de bronze, e o bronze tipifica juízo, julgamento, quem olhava para a serpente de bronze, depois de ter sido picado, era sarado. Quem não olhava, morria. Qual é a figura? Havia uma maldição que assolava a humanidade, o pecado. Cristo seria levantado na cruz. Paulo diz, 2 Coríntios 5:21, que ele foi feito pecado por nós. Há uma identificação de Cristo com a figura da maldição que nos assolava. Quem olha para ele, não apenas no sentido, enxerguei, mas de reconhecer a sua obra na cruz de substituição e pela fé se apropriar do benefício, recebe o antídoto do veneno, não de uma serpente, mas do pecado. Quem ignora, não vai receber salvação. É logo depois disso, na sequência, que Jesus vai declarar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada elemento da lei apontava para Cristo. Em João 5,39 ele diz para os judeus, vocês examinam as escrituras e são elas que testemunham a respeito de mim. Toda a lei apontava e convergia profeticamente na obra de Cristo. Então Jesus está dizendo, gente, eu não vim revogar, eu não vim meter o pé nesse negócio de dizer a gente não quer mais. Eu vim cumprir. Tudo isso apontava para mim. A partir da minha manifestação, isso não é mais necessário nessas manifestações de preceitos e ordenanças. Então nós precisamos entender mudança de lei, não como se isso significasse ausência de lei. Claramente Cristo estabeleceu mandamentos e Ele espera que eu e você andemos neles. Você pode dizer amém? Bom, pular dessa primeira parte técnica, eu vou passar rapidinho na outra frase. Quando ele diz, eu não te condeno, essa é a primeira, é apenas o que nós podemos chamar da manifestação inicial da graça. Não pode ser tratada de forma alguma como a obra completa. Quando nós falamos da obra redentora, podemos chamar isso de santificadora, podemos falar de salvação, há sempre 3 aspectos que não podem ser ignorados. Um dia um rapaz da igreja me perguntou, pastor, eu estou meio confuso. Tem hora que eu leio um versículo, salvação parece estar conjugado no passado. Tem hora que eu leio outro, parece estar no presente. Tem hora que eu leio outro, parece estar no futuro. Ele me perguntou, qual o tempo correto? Eu falei, todos eles. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar a declaração como, fomos salvos, passado. Somos salvos. Seremos salvos, como Paulo diz em Romanos 5,10, por exemplo. Aí ele falou, mas pastor, qual o certo? Eu falei, todos eles. Porque uma parte da salvação já aconteceu no passado, outra parte está acontecendo no presente e uma outra ainda acontecerá no futuro. Não é um evento único, tem um processo
tem etapas. Quando você vai ler na Bíblia sobre santificação, a Bíblia vai dizer que nós fomos santificados, passado. Mas a mesma Bíblia diz que eu e você já fomos santificados, diz que nós temos que aperfeiçoar a santidade ou a santificação no temor do Senhor. Então tem mais do que aquilo que já aconteceu para ser vivido agora. Mas há uma obra final por ocasião da vinda de Cristo, onde nós vamos experimentar o que na teologia chamamos de glorificação, a consumação final dessa obra de santificação. E se a gente não olhar de forma abrangente, nós podemos ter um problema sério. Aí eu vejo gente tentando dizer, não tem que fazer nenhum esforço, ou preocupar que santificação já aconteceu, está aqui no passado. Ele pega um pedaço só e descarta o resto. A minha preocupação hoje em dia é que tem gente pregando Bíblia, mas não de forma coerente, nem harmônica, nem completa. O diabo, na tentação de Jesus no deserto, diz, pula do pináculo do templo, está escrito, ele cita o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus não fala, não está escrito isso. Ele sabia que estava escrito. Jesus responde, diz, também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que ele está dizendo é que um texto da Escritura não pode ter aplicação em detrimento de outro. A palavra de Deus é a verdade toda ela. O Salmo 119, 160 diz, a soma das tuas palavras é a verdade. Então nós precisamos enxergar o todo. E a graça é muito mais do que aquilo que foi oferecido para mim e para você no começo. Se a gente puder falar da obra redentora ou santificadora em relação ao pecado, nós temos que separar esses três aspectos. Alguém disse, né, que na santificação inicial nós somos libertos da condenação do pecado. É aquele tipo de coisa que nós já erramos, é o pecado já cometido, tem a ver com o passado. Mas alguém disse na santificação progressiva, que é a continuação, se você tiver interesse em aprofundar esse assunto na perspectiva doutrinária, nós temos um curso gratuito lá na nossa escola Orvalho, escola.orvalho.com, de 4 horas de ministração só sobre santificação, e a gente fala disso em detalhes, né? É só você achar um dos cursos lá gratuitos chamado O Impacto da Santidade. Mas aqui, resumindo, o segundo estágio da santificação progressiva é quando nós somos libertos do poder do pecado. Qual a diferença de ser liberto da condenação e ser liberto do poder? Liberto da condenação é Jesus dizer, eu não te condeno mais. Ser liberto do poder é não mais ser controlado pelo pecado. É Jesus dizendo, agora você vai e não peca mais. Você tem a capacidade de vencer o pecado em vez de ser vencido por ele. Quantos estão entendendo a diferença? Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia, uma graça que te liberta da condenação do pecado, mas não te liberta do poder do pecado, é uma graça barata. E nós precisamos entender a abrangência, né, o poder e a operação da graça. Então eu não vou falar muito sobre essa questão da remoção da condenação, porque acredito que isso é um assunto que a gente não tem discordância. Não importa o tipo de perspectiva teológica, ninguém vai negar o que está lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas acredito que o que nós precisamos de fato entender é ainda combater uma das distorções da graça, que é o legalismo. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem muita gente tentando de alguma forma merecer, mediante seu comportamento, aquilo que Deus tem, e isso é uma violação à graça. No entanto, eu acredito que em nome de combater o legalismo, que é um dos excessos e das violências que são feitas à graça, muita gente está migrando para um outro extremo, que é, né, a libertinagem. É você tentar traduzir uma aplicação de graça como se ela fosse uma complacência para com o pecado, uma permissão para pecar. E isso é uma afronta à revelação da palavra de Deus. Então, é nesse terceiro e último aspecto que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Entender o que é a declaração de Jesus, vai e não peques mais. Se Jesus pedisse a essa mulher para não pecar mais, mas não fosse possível não pecar, Jesus estaria sendo, além de desonesto, injusto. O que nós sabemos que não é, nem uma coisa nem outra. Se ele está dizendo, vai e não peques mais, e nós não vamos colocar em xeque o caráter dele, então a primeira coisa que eu e você precisamos entender e deduzir é que é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado, em vez de viver sendo vencido por ele. Isso não significa que eu e você vamos vencer de nós mesmos. É aí que entra a graça. Um dos aspectos da graça na Bíblia é visto como uma capacitação da parte de Deus. Há uma relação clara no livro de Efésios, né? Paulo faz isso várias vezes, da graça com o ministério.
Ele fala no capítulo 3. No capítulo 4, os dons ministeriais são chamados de os dons da graça. Em Gálatas 2, ele diz que as colunas da igreja, Pedro, João, Tiago, reconheceram a graça que lhe foi dada. Um ministério, uma capacitação específica. Além da graça como habilitação para o ministério, em 2 Coríntios 12, ali nos versículos 9 e 10, nós vemos o apóstolo Paulo falando, dele orando para a remoção daquele espinho da carne. O Senhor não só não atendeu o pedido dele, mas disse, a minha graça te basta. O que é que o Senhor estava dizendo para ele? Ainda que a circunstância não seja mudada, eu vou te dar combustível, força, capacitação para vencer essa circunstância em vez de ser vencido por ela. Então, esse conceito de graça capacitadora, ele é abrangente na Bíblia. E nós não podemos excluir essa ideia de que a graça, ela é uma força capacitadora para vivermos a obediência. Pecado, ele pode ser definido como desobediência. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz, o pecado é a transgressão da lei. Toda quebra de um mandamento de Deus é a classificação básica que nós temos do pecado. E quando Jesus está falando sobre não pecar, ele está dizendo que é possível viver uma vida de obediência. Então, eu creio que é nesse ponto que nós precisamos entender o que é a manifestação da graça. Essa graça transformadora, essa graça que habilita, essa graça que capacita. Por quê? Eu gosto de dizer que o entendimento errado te leva a uma fé errada, que vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. Por outro lado, o entendimento correto te leva a uma fé correta, que por sua vez vai te levar ao lugar ou aos resultados corretos. Então vamos tratar um pouco desse assunto de pecado, que para a maioria de nós, pelas próprias experiências de tropeços que já tivemos, principalmente aquelas do início da vida cristã, quando ainda não havia muita maturidade, às vezes nós começamos a criar a teologia da experiência. Não conseguir vencer, não deve ser possível vencer. Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, algo que a gente precisa entender. Em primeiro lugar ele diz, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele não está dizendo que não é possível estar em pé, mas ele está dizendo que você nunca pode baixar a guarda. Mas ao mesmo tempo, olha o que ele diz, verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Parece que na cabeça da maioria dos crentes, eu estou há 27 anos só no ministério pastoral, pregando há quase 30. Eu não sei te dizer quanto tempo de aconselhamento, de conversa, de discipulado eu já gastei nesses quase 30 anos. Mas na cabeça da maioria dos crentes, tentação, eles olham para isso de uma forma que parece uma coisa assim tão sobrenatural, tão maligna, tão impossível de resistir, que é como se ele já admitisse, é só uma questão de tempo, eu vou sucumbir. Porque a maioria dos crentes olha para a tentação como se ela fosse sobrenatural, infernal, absurdamente maligna. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Outro dia alguém falou, mas pastor, a Bíblia não chama o diabo de tentador? Eu falei, chama. Ele falou, então por quê? Eu falei, porque ele é tentador. Mas a tentação não é uma força externa sobrenatural que te invade e te obriga a pecar. O papel dele como tentador é apenas provocar o seu próprio desejo. A tentação é humana. O que você tem é um bicho maligno tentando apertar os botões dos seus desejos humanos. Mas a tentação é humana. Ela pode ser resistida. Deixe-me te dizer o que é sobrenatural. Sobrenatural não é a tentação, porque a maioria dos crentes acha que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural. Quem é que vai vencer desse jeito, gente? Mas o que a Bíblia mostra é que a tentação é humana, natural. E o que é sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, Deus proverá livramento. Existe graça para mim e para você. É possível vencer o pecado. É possível dizer não às tentações. Agora, se nós não entendemos, de fato, o que é a expressão e o ensino bíblico da graça. Em Tito capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. O primeiro aspecto da graça é quando eu e você estávamos lá caídos, sujos, na lama do pecado, e Deus estende a mão para nos levantar. Mas a ação da graça não para aí. No versículo seguinte, o 12, ele diz, ela nos educa. Quem educa? A graça. Outra tradução diz, ela nos ensina. Outra diz, ensinando-nos que? O que é que a graça ensina?
O texto diz, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A mesma graça que levanta o homem caído do pecado o ensina a ficar longe dele depois. Nós precisamos parar de entender errado que graça é só uma complacência ou permissão para que a gente siga a vida inteira pecando. Não estou dizendo que quando eu e você erramos e tropeçamos, Deus não vai manifestar a mesma graça para nos restaurar. É lógico que eu não estou negando isso. Aliás, 1 de João, capítulo 2, verso 1, o apóstolo diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o objetivo de eu escrever? Ele está dizendo, não pequem. Mas depois no versículo 2, o seguinte, ele diz, se contudo, todavia, no entanto, entretanto, apesar disso, alguém pecar, acidente, temos um advogado junto ao Pai. Mas no outro versículo 3, ele retoma o assunto e fala que é através da expressão da nossa obediência que nós demonstramos que nós o amamos. Então, é possível obedecer e vencer o pecado. Não por causa de mim ou de você, mas por causa dessa graça que é capacitadora. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que é que mudou então, basicamente, do Velho para o Novo Testamento? Essa é outra área que eu vejo uma confusão enorme. Eu de vez em quando ouço os pregadores e o jeito que eles falam, parece que quem mudou do Velho para o Novo Testamento foi Deus, parece que Deus converteu. Parece que o Deus do Velho Testamento era ruim, malvado, rabugento, mal-humorado, e ele converteu, ele nasceu de novo, agora ele é bom, ele é amor, ele é misericordioso. Gente, um dos primeiros atributos que você aprende sobre Deus na Bíblia é que Ele é imutável. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança em Deus. Então, algo que nós precisamos entender, não foi Deus que mudou. Está fácil de concordar com isso? Logo, ali do primeiro para o segundo século da história da igreja cristã, houve um dos chamados influenciadores da época, influencer da época, chamado Marcião. Esse cara falava que o Deus do Velho Testamento era um, o do Novo era outro. E no Novo ele não aceitava nem tudo. Ele tinha que selecionar aquilo que ele entendia que expressava graça. Então ele pegou a maioria dos textos de Paulo e descartou o resto. Quando você olha a maneira que alguns estão pregando hoje em dia, parece só uma versão recente dos marcionitas, que estão ensinando a mesma bobagem. Gente, vamos pensar, nós vimos que tem mudança de lei, mas não ausência de lei. Então vamos pensar assim, no Velho Testamento tinha lei, certo? Qual era o propósito da lei? Que ela fosse obedecida. A não obediência implicava no quê? Juízo. A diferença é que eles não conseguiam obedecer por causa de uma natureza pecaminosa. Quando chegamos no Novo Testamento, continua tendo lei. Jesus fala dos seus mandamentos. Qual o propósito da lei? A lei de Cristo, como Paulo diz no Novo Testamento. O mesmo, que ela seja obedecida. Quando não há obediência, o que é que existe? Juízo. Outro dia alguém falou, não, juízo é coisa do Velho Testamento, não do Novo. Falei para ele, quem foi que te falou isso? Eu falei, alguém esqueceu de avisar Ananias e Safira lá em Atos 5, morreram à toa. Se não tem juízo na nova aliança. Falei, aliás, alguém esqueceu de avisar o Pedro. Foi o Pedro que largou juízo em cima deles. O mesmo Pedro que lá na epístola dele diz que o juízo começa pela casa de Deus. Aí eu olhei para ele com um cara cínico, sarcástico, e ainda falei, na verdade alguém tinha que ter avisado Jesus que não tem juízo na nova aliança. Por quê? Apocalipse 2. Ele se dirige a uma mulher que ele denomina de Jezabel e diz, dê-lhe tempo para que ela se arrependa da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. E aí o Senhor de toda a graça diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Eu falei, se não tem juízo no Novo Testamento, tinham que ter avisado ele. Na verdade, as pessoas começaram a criar um conceito de graça, onde de alguma forma a justiça e o amor de Deus são coisas antagônicas, mas não são, elas se complementam, elas se harmonizam. O que você vai descobrir é que no Velho Testamento também tinha graça, não na mesma dimensão e expressão do Novo, mas tinha, e no Novo Testamento também tem juízo. Então nós precisamos entender o que é que mudou, porque se tinha lei antes, tem lei depois, se a lei tinha que ser obedecida antes, tem que ser obedecida depois, se não obedecer ela tinha juízo antes, tem juízo depois, o que é que mudou?
Dá uma olhada no que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 3 e 4. Ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, outra tradução diz, o que era impossível à lei, por causa da fraqueza da carne. A tradução que eu estou lendo aqui diz, não é por causa da fraqueza da carne. Outras diz, porque ela estava enferma pela carne. A palavra traduzida dá a ideia de incapacidade, né? Inaptidão, fraqueza, doença. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei nunca se cumpriu na velha aliança. Por que não? Porque era um problema de natureza. O homem não tinha condições, com uma natureza pecaminosa que o governava, de obedecer à lei. Qual é a grande mudança proporcionada pela manifestação da graça? É uma experiência chamada novo nascimento. Quando Jesus diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o que diz entrar no reino de Deus. Nicodemos olha e diz, o Senhor está querendo dizer que eu vou entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado à luz novamente. Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Jesus, como que eu responderia? Eu fico imaginando Jesus botando a mão na testa, Nicodemos. Jesus olha para ele e diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está dizendo? O nascer de novo não é da carne. É como se ele dissesse, Nicodemos, se tivesse um jeito de voltar no ventre da mamãe, ser dado à luz de novo, você estaria no loop de repetição da condição anterior. Toda hora você viria a esse mundo com essa natureza adâmica. Paulo diz em Romanos 5,12 que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Como? Pela reprodução. Nós já nascemos nessa condição de pecado. Então Jesus está dizendo, agora você tem que nascer de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. O problema é que nós criamos uma fantasia de que você tem nova natureza, a velha desapareceu. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Por que não é verdade? Onde foi que você nasceu de novo? No seu espírito. Agora o seu espírito desincorporou e saiu vagando por aí sozinho? Não. Então significa que o seu espírito, onde está a nova natureza, vive dentro de um corpo que tem a velha natureza. Ou seja, o seu espírito com a nova natureza está dentro de uma jaula com a velha natureza. E agora é que a treta começa. Por isso que Paulo diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Um dia eu estava falando isso, o irmão falou, misericórdia, o que adianta ter nova natureza se eu não perdi a velha? Falei, a diferença é que quando você só tinha a velha, ela te dominava. E agora pela nova você pode subjugar a velha. A velha não precisa estar mais no controle. Então, embora não seja automático, é por isso que Paulo escreve a crente nascido de novo, e ele diz, você tem que despir do velho homem. Ele está dizendo, o velho homem não desapareceu automaticamente. É você que dá um fim no miserável. Se revista do novo homem, deixa a nova natureza entrar no comando. Agora, o que é que nós precisamos entender? O que era impossível à lei, a obediência. Deus permitiu que em nós, que andamos segundo o Espírito, aqui é nova natureza e não segundo a carne, que a exigência da lei de obediência se cumprisse em nós. O que a Bíblia está dizendo é que a graça possibilitou, pela primeira vez na história da humanidade, a obediência que o homem sozinho nunca conseguiu praticar. Agora, se uma das maiores definições do que é a graça não é o descartar a lei, é empoderar-nos para obedecer à lei. Qual não é a minha indignação e revolta quando eu vejo gente usando a graça como justificativa para a desobediência? A graça é a maior força empoderadora para que a gente ande em obediência. Outro dia um cara falou para mim, pelo jeito o senhor não gosta que fala da graça. Eu falei, não gosto dessa desgraça que você está pregando. A graça que eu prego é melhor do que a sua. Ela não fica só consolando um cara que não vence o pecado, ela o empodera para vencer o pecado. Ela é transformadora. Hebreus 8, 6 e 7 diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que nós precisamos entender é que a lei cumpriu um papel temporário.
Eu sei que tem uma nova geração que já não conhece os clássicos da literatura de antigamente, mas para quem não conhece, eu gostaria de recomendar que você procurasse ler o livro O Peregrino. É talvez, dos livros de ficção, o mais famoso, né, que nós temos na história da igreja. Ele conta uma alegoria, falando do peregrino cristão, que depois da salvação tem que vencer o mundo, o pecado, crescer, está na jornada em direção ao céu. E num dado momento ele usa uma ilustração que eu gosto. Ele fala desse peregrino entrando numa casa, e alguém começa a varrer uma sala que nunca tinha sido varrida, e aquela poeira levanta, ele começa a tossir, é impossível ficar lá. A pessoa que o está instruindo chama uma outra pessoa, que entra borrifando a sala toda, a poeira abaixa, e por conta da umidade da água borrifada, agora aquela poeira úmida pode ser varrida sem nenhum problema. E de repente, se não me engano, o personagem está falando, é intérprete, diz para ele: a primeira pessoa que varreu é a lei, a segunda que entrou borrifando é a graça. Eu acho uma ilustração fantástica. A lei nunca pôde remover o pecado, mas ela era necessária para denunciar e expor o pecado no coração e na natureza do homem. Ela trouxe à tona, mas não se resolvia. Quando que isso passa a ser resolvido? Mediante a graça. Agora, a expressão da graça não é só perdão de pecado já cometido. Começa com isso, mas é mais do que isso. Olha o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, eu vou ler do 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Primeiro ponto, a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e que ele não é alguém que vai ficar indiferente às nossas fraquezas, ele se compadece de nós. Quantos são gratos por esse sumo sacerdote? Mas ele diz, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Qual é a figura que está sendo construída desse sumo sacerdote? Ele compadece de nós. Ele sabe o que é a treta da guerra contra o pecado, que eu e você temos que lidar o tempo todo. Mas ele não é alguém que se compadece como quem olha para mim e para você. Coitado deles, eles nunca vão vencer. Aliás, estão tentando criar um elemento de compaixão nesse sumo sacerdote, a ponto de começarem a falar as bobagens que ele no nosso lugar teria pecado também. Gente, isso já não é mais equívoco doutrinário, está entrando no terreno de heresia, passando para blasfêmia. A Bíblia diz que ele nunca pecou, foi tentado em tudo e não pecou. Então a figura apresentada do sacerdote, ele compadece de nós, mas ele é o campeão vitorioso sobre o pecado e tentações. Ele entende de como vencer a tentação. Esse é o quadro que está sendo construído. Para só depois disso chegar ao versículo 16, se diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Eu amo essa frase, o trono da graça, porque ela é praticamente um paradoxo. Trono na Bíblia fala de juízo. O trono era a cadeira dos reis e governantes. Para que sentavam nela? Para as audiências públicas, para julgar. Você vê quando Jetro vai falar com Moisés sobre a maneira que ele está lidando de você passa o dia inteiro sentado e o povo de pé. Por quê? Era para mostrar quem está sentado tem autoridade para julgar, quem está em pé será julgado. Mas esse trono não é apresentado como um trono de juízo. Você não se aproxima desse trono para ser julgado. Você se aproxima desse trono para ser ajudado. É completamente diferente. Mas qual é a ajuda? De alguma forma nós somos levados a acreditar que o trono da graça, a única ajuda que ele oferecia é, se você já caiu e quebrou a cara no chão, você pode se levantar de novo. Mas se você observar bem, não é disso que ele está falando, é de algo maior, vai além. Ele diz, acheguemo-nos, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda. Misericórdia, graça e ajuda são palavras importantes. A Bíblia diz, em momento oportuno. O que é momento oportuno? Ele está falando de gente que está sendo tentada, que pode contar com um sumo sacerdote que se compadece da sua guerra, da sua tentação, da sua fraqueza, mas pode contar com a ajuda daquele que sabe o que é vencer pecado. Momento oportuno é que há uma graça disponível para mim e para você antes de pecar, não só depois. Graças a Deus que quando a gente foi cabeção suficiente para nos dar a graça antes, ainda tem depois. Mas a manifestação da graça é muito mais do que só socorrer quem já caiu. É abortar a tentação, é a capacidade de vencê-la antes que ela se concretize. Mas pastor, então por que nós não estamos vivendo melhor isso?
Porque a Bíblia diz que eu e você temos que nos achegar ao trono. A maioria de nós, na prática, quer acreditar num trono móvel, volante, que ele é que corre atrás da gente. Então a gente fica esperando o trono da graça bater de porta em porta na casa dos crentes, dizer, precisa de graça hoje. Hoje não, volta amanhã. Como se a gente não tivesse que ir atrás. Jesus nos ensinou um modelo de oração. Nesse modelo de oração, que nós apelidamos de o Pai Nosso, Ele nos ensinou um padrão de oração diária. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã, você ora de novo. E depois de amanhã, outra vez. E depois de amanhã, outra vez. Porque é para orar todo dia. Nesse modelo de oração diária, Ele nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. 90 e tantos % dos crentes que eu questiono, indago, pergunto e entrevisto, não ora para não cair em tentação. O que dizer? Orar todo dia. Aí o que acontece? Tem graça disponível, a gente não vai buscar. Porque não busca, a gente quebra a cara. Depois quebra a cara, a gente cria a teologia da experiência. Então a gente bota o crente sentado na sarjeta da vida, choramingando que não conseguiu vencer o pecado, e aí a gente tenta explicar a graça, colocando Jesus sentado do lado dele, fazendo um cafuné na cabeça dele e dizer, poxa crente, foi mal, nem eu consigo transformar você, então vamos fazer o seguinte, eu vou viver só te levantando, depois das quedas inevitáveis. E nós reduzimos a graça a uma coisa que é absurdamente contrária a ela. Judas 1,4 diz, estão transformando a graça de Nosso Senhor em libertinagem. Hoje em dia a graça virou permissão para pecar. Não. E se alguém falar contra, é legalista e que não entendeu a graça. Mas deixa eu te dizer, meu querido, todo grande avivamento, e não importa o quanto Satanás ou o reino das trevas se levante, nossa nação viverá avivamento. Todo grande avivamento começa com alinhamento. Há um despertamento à santidade, há um grito no coração de Deus, há uma voz profética sendo liberada. E se tem um assunto que nós precisamos passar a régua e arrumar a casa, é entender a graça. Não é falar contra o que estão dizendo que é pesado. Outro dia um cara falou para mim, você está deixando o evangelho pesado. Eu falei, pesado para você que não quer compromisso. A Bíblia diz, seus mandamentos não são pesados. Desde quando agora ser santo e comprometido com Ele é pesado? É o que nos mantém. Outro dia eu falei para um camarada, ele falou, pastor, me dá um bom motivo para eu valorizar a santidade. Porque acho que na cabeça dele é Deus toda hora quer cortar o nosso barato. Eu falei para ele, vou te dar um bom argumento, se esse não servir, desista da sua fé. E aí usei outra frase do livro Kryptonita, do John Bevere. Se você não conhece, leia esse livro, vale a pena. Um dos melhores livros sobre santidade que eu já li na minha vida. Ele diz que santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para a intimidade com Deus. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei, me revelarei a Ele. É nesse lugar de obediência, empoderados pela graça, que eu e você podemos viver a mais profunda intimidade, já que pecado significa separação. Quando Adão pecou, você lembra qual a pergunta que Deus fez para ele? Deus não pergunta, o que é que você fez, Adão? A pergunta de Deus para ele, aonde você está? Ele está dizendo, o problema não é o que você fez, cabeção. É para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Cadê você? Eu quero você de volta. O maior dano do pecado desde o início é a desconexão com Deus. É nos roubar da intimidade com Deus. Eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal, visitava todo dia os dois. Deus está dizendo para os dois, pode festar à vontade, mas vão ter tempo para mim todo dia. Porque plenitude, querido, não se vive sem esse relacionamento diário e íntimo com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós acreditamos que o pecado rouba o homem da comunhão, da intimidade com Deus. Mas Deus só veio resolver o problema de livrar a gente do inferno sem restituir a comunhão, a intimidade. Quando Paulo, em 2 Coríntios 7,1, diz que nós devemos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, ele declara isso dizendo, tendo, portanto, amados, tais promessas. Quais são as promessas? Olha o finalzinho do capítulo 6, você descobre. Aliás, vamos olhar lá e terminar com isso. Eu acho legal quando vocês falam, eu não posso dizer hoje nem que eu estou cansado, que eu estou sentado. Mas nós precisamos de um tempo de oração.
Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6. E aqui eu encerro, mas vou largar um spoiler de algo que está vindo. Já finalizei, estamos no processo agora do chamado pós-produção e preparação. Ainda no primeiro semestre de 2021, acredito que isso deve sair. Eu escrevi um livro chamado Graça Transformadora. Vai ficar alguma coisa em umas 350 páginas. Eu fiz um tratado desde o período antes da lei, o que é a lei, tratando todos os desdobramentos. Quando eu lancei em 2018 meu livro O Impacto da Santidade, eu dizia, gente, essa é a obra da minha vida. Agora eu estou olhando para ele dizendo, perdeu. O Graça Transformadora. Eu nunca estudei tanto, eu nunca gastei tanto tempo e investimento em oração, por causa de um comando de Deus, que a gente começa a botar ordem na casa. Se nós entendemos a graça, nós vamos entrar no lugar como nunca antes. Bom, 2 Coríntios 6, no verso 16, ele afirma, nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor dos Exércitos. É aí que no versículo seguinte, o 1:7, ele vai dizer, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais são as promessas? Deus diz que nós somos seu santuário, que ele habitaria no nosso meio, andaria no nosso meio, seria o nosso Deus, nós seríamos o seu povo. Ele diz, eu os receberei, verso 17. No 18 ele diz, eu serei o pai de vocês serão meus filhos e filhas. Todas essas declarações indicam Deus próximo, pessoal, íntimo. É depois de dizer, tendo tais promessas, aperfeiçoemos a nossa santidade no temor do Senhor. Agora você não vai aperfeiçoar a santidade no seu esforço humano e carnal. Só há algo que pode turbinar você rumo a essa santificação progressiva, até que chegue o dia da santificação final. Isso se chama graça. A maior força capacitadora que empodera o homem para obedecer a Deus e vencer o pecado. Então, se nós de fato entendermos o que é a graça, eu acredito que é aí que nós vamos ver toda a diferença. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 6. O apóstolo Paulo diz assim, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Onde você conhece que o evangelho produz fruto e cresce? Só que ele diz assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Não apenas ouvir, mas entender a graça de Deus. Porque o entendimento correto te leva a uma fé correta, que te leva ao lugar ou ao resultado correto. É o entendimento dessa graça capacitadora, que vai te levar a uma vida de maior dependência de Deus, indo ao trono da graça em oração todos os dias. Senhor, minha mente está se inclinando com esse tipo de pensamento contra aquela pessoa. Senhor, esses pensamentos impuros estão tentando tomar o controle. Eu não sou mais alguém que carrega a sua natureza de Adão. A sua natureza está em mim. E eu reivindico os recursos da graça para viver vitória sobre o pecado. Eu não fui liberto só da condenação. Eu fui liberto do poder do pecado. A palavra diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Eu estou aqui diante do trono, buscando o recurso daquele que venceu toda a tentação, que venceu todo o pecado para que eu vença também. Agora, irmão, imagine eu e você entramos nesse lugar continuamente. Esse entendimento e essa rendição à graça será talvez uma das manifestações mais revolucionárias que a igreja terá vivido nesse tempo tão cheio de desafios. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Se você entendeu, pensou diferente, se achou que tinha que ser refém de viver pecando para se levantar só depois, o que eu te trago é uma boa notícia. Você não tem que viver só de queda e restauração. Você pode andar em vitória plena diante de Deus nosso Senhor. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.
Quando o apóstolo Paulo diz que trabalhou mais do que todos os apóstolos, ele depois diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Entender a graça não te ajuda só a vencer o pecado, te ajuda a vencer toda forma de limitação. Eu acredito que muitos de vocês estão servindo a Deus no ministério, já tiveram a mesma crise que eu. Eu não sei quantas vezes já perguntei para Deus, onde é que Ele estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? A minha vontade era dizer, o senhor tem certeza que não tem um problema no seu RH? Que não está com problema de recrutamento, seleção, que escolheram o cara errado? Mas quando você começa a entender essa graça, você percebe que apesar da sua humanidade, carnalidade, fraqueza, não só Deus vai te dar habilidades que você não tem para servir os outros, mas Ele vai te capacitar para vencer suas próprias limitações, não só os pecados, suas próprias limitações. E à medida que nós entendemos a graça de Deus, nós vamos voar mais alto, nós vamos realizar mais para Deus. À medida que entendemos a graça, nós não só fazemos mais, mas a gente nem ousa se orgulhar, porque a gente sabe que não foi a gente. Recuperar o entendimento correto da graça em todas as áreas talvez seja uma das maiores necessidades da igreja nesse momento. Mas Deus, paciente, bondosa, misericordiosa e amorosamente, vai nos guiar nesse processo. O que nós precisamos é nos expor cada vez mais a Ele. Você não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Você não tem noção de coisas que Deus ainda vai fazer em você. O que você precisa reconhecer. Há um favor imerecido. Isso não significa que porque não é merecido, que não há correspondência. As pessoas às vezes fazem algumas confusões. Me permita falar uma última coisa que eu sinto o Espírito Santo me incomodando. Um dia eu estava pregando sobre santidade. E um rapazinho me abordou depois. Ele falou, o senhor está por fora da revelação. Eu falei, me ajuda a entender. Ele falou, o dia que o senhor entender o amor incondicional de Deus, o senhor não vai ficar mais pregando essas coisas pesadas. Eu falei, me ajuda a entender o amor incondicional. Ele olhou para mim e repetiu um chavão, como se eu não soubesse de onde que ele tirou. Ele diz, nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Eu falei para ele, essa é a grande revelação? Eu falei, ensinei isso para o meu filho quando ele tinha 11 anos de idade. Ele não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O menino chega da escola, não consegue me olhar no olho, cabeça baixa, está tremendo, voz trêmula. Eu não precisava nem de revelação. Eu falei, por acaso você tem um boletim da escola com nota vermelha? Deus te mostrou, pai? Não, cabeção, você mesmo. Linguagem corporal, a psicologia chama isso. Só que ele estava com tanto medo de mim que a gente não conseguia conversar. O menino estava apavorado. Eu falei, para, piá. Lá no Paraná a gente chama o garoto de piá. Eu falei para ele, eu amo você. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entende. Deixa eu tentar te explicar. Eu falei para ele, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Porque eu não te amo pela sua performance. Eu te amo porque você é ser meu filho, piá, isso basta. E de repente eu vejo aquele peso, aquele medo saindo dele. O problema é que não parou aí. De repente começou a entrar uma cara de malandragem. E mesmo que ele não chegou a falar, estava escrito na testa dele. Então liberou geral. Porque se nada que eu faço de bom vai fazer o senhor me amar mais, nada que eu faço de ruim vai fazer me amar menos, por que é que eu vou me comportar? Eu falei para ele, mas antes você fala essa bobagem que você está pensando, eu quero te dizer, se você quiser me agradar, a conversa é outra. Tem duas doutrinas bíblicas muito bem distintas. Uma delas é o amor incondicional de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. O amor é incondicional. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amor incondicional de Deus não muda o seu destino. Pastor, o senhor tem certeza? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quem não crê? Jesus diz, está lascado. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria. Não é o amor incondicional de Deus que muda o seu destino, é a sua resposta ao amor incondicional de Deus que vai mudar tudo. E quem não crê
vai para o inferno, mesmo incondicionalmente amado por Deus. O amor incondicional de Deus fala do valor que nós temos para Ele. Agora, uma outra doutrina bíblica sobre agradar a Deus. E agradar a Deus fala do valor que Ele tem para nós. São duas coisas completamente diferentes. O amor incondicional exalta o valor que eu tenho para Ele, mas a minha disposição de agradá-lo é a minha declaração do valor e da importância que Ele tem para mim. Em João 8,29, Jesus falando do Pai diz: eu faço tudo o que lhe agrada. Em 2 Coríntios 5,9, Paulo diz: nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. E quando ele fala de esforço, ele não está anulando a graça. Hebreus 12,28, tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça por meio da qual sirvamos a Deus de modo agradável e com santo temor. 1 Tessalonicenses 4,1, ele diz: vocês já foram instruídos a respeito da forma como vocês devem viver e agradar a Deus. Tem toda uma doutrina sobre agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a lista vai longe. Aí as pessoas pegam agora o amor incondicional para dizer: liberou geral, vive do jeito que você quiser. E onde é que fica o agradar a Deus? Onde é que fica a sua resposta ao que Ele fez? A boa notícia é que para agradá-lo e demonstrar a importância e o valor que Ele tem, você não precisa só do seu esforço. Até para isso tem graça. E nós vamos viver a graça de Deus. Eu creio que nessa tarde Deus quer trazer uma descarga, uma overdose de graça nesse lugar. Para você que tem tropeçado e caído, ainda tem graça para te levantar. E tem graça para você não precisar só cair primeiro para levantar depois. Tem graça para te manter de pé. Eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, as suas palavras enquanto os músicos ministram. Eu quero que você se exponha a uma ação de Deus. Eu não vou chamar ninguém em específico. Se um dos pastores sentir de Deus de fazer algo, é lógico que eles vão fazer isso. Mas acredito que cada um de nós deve a Deus agora algum tipo de resposta. E a gente precisa crer que tem algum tipo de provisão para nós nesse lugar hoje. Para sair daqui não apenas com orientação, mas com uma capacitação sobrenatural. Para viver não só o ministério, mas uma vida de santidade e compromisso que o honre e que o exalte. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso ou aula teológica, se é que podemos dar esse nome. Mas nós clamamos não apenas por entendimento espiritual, nós oramos por aplicação personalizada, que só o Senhor pode proporcionar. Sopra sobre os meus irmãos e irmãs. Cada um deles nesse lugar, cada um daqueles que nos acompanham nessa hora pela internet ao vivo, cada um daqueles será exposto a essa palavra gravada, que no momento em que estiverem, ó Deus, diante dessa reunião, o Espírito de Deus de uma forma pessoal também os toque. Nós oramos que os céus se abram, nós oramos que o Senhor derrame graça de forma abundante e copiosa sobre as nossas vidas. Aqueles que precisam se levantar, aqueles que precisam vencer o que os derrubaria, aqueles que precisam entender, ó Deus, níveis maiores, não só de santidade, mas de conquista e realização ministerial. Nós suplicamos pela graça, a graça que nos transforma e nos habilita para viver a plenitude do Teu propósito. Em nome de Jesus, sopra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Isso é essa palavra, um com Deus o Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para
buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tua graça me basta, tua graça é maior que tudo. A tua graça é o que eu preciso. A tua graça me cobre, me corrige. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. E teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Estenda suas mãos aos céus e declare comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou para uma vida de liberdade. Se o